Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast TCC 360, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Gugel. E eu sou Lucas Maciel. E hoje nós vamos falar sobre o plágio. Para iniciar esse podcast, Lucas, eu gostaria de mencionar uma situação que houve aqui na universidade onde eu trabalho, e aí gerou algumas polêmicas, né? Uma aluna havia publicado um artigo em parceria com um professor e outro aluno da graduação dela. E aí, quando ela concluiu a graduação, ela quis usar esse artigo como TCC. E aí, nessa questão, implica... Bom, tem vários elementos que podem ser discutidos a partir dessa questão sobre o plágio. Mas, especificamente, primeiro, existe a questão da autoria dos outros participantes do artigo, porque ela não era autora única. E, por mais que eles dessem o aval, já havia sido uma publicação divulgada cientificamente em revista de âmbito nacional. Além disso, existe a questão do autoplágio, porque por mais que o texto dela fosse somente dela, de autoria dela, ela estaria copiando e colando um texto que já fora publicado anteriormente. Então, isso ainda vai se configurar como plágio. E aí, existe uma terceira colocação, que aí depois eu gostaria de abrir para você emitir sua opinião e o que você acha sobre isso, que é a questão da confiança intelectual. O que é que eu falo como confiança intelectual? Eu, como aluna, eu como graduada numa determinada área, eu não me senti capaz de produzir um texto. Por exemplo, eu já tive alunos que, quando iniciavam a disciplina de TCC comigo, diziam: eu quero usar X artigo que eu publiquei sobre como o meu TCC, ou para desenvolver o meu TCC. E aí, o que é que eu falava para eles? No final desse curso, você vai ter condições intelectuais de produzir um TCC muito melhor do que esse artigo. Então, se agarrar uma coisa que já foi publicada e que você produziu no passado, isso é um ponto de vista meu. É como se você não acreditasse que você pode se desenvolver intelectualmente e produzir trabalhos muito melhor, porque pela lógica é o que vai acontecer. Se eu continuo estudando, se eu continuo me dedicando, a tendência é que eu consiga produzir trabalhos cada vez melhores. E aí eu abro para você fazer sua colocação sobre esse aspecto, antes de falarmos sobre conceitos, ou passo a passo, para que os nossos alunos possam evitar o plágio. É muito complexo, né? No caso dessa aluna aí, existe um problema que é a monografia de conclusão de curso é um gênero textual, um gênero discursivo diferente de um artigo. Então, ela não pode querer fazer equivaler gêneros textuais diferentes. Ainda que no curso dela talvez se aceite artigo, aí o que se espera é que ele tenha a autoria única, no caso a autoria da aluna, e não uma autoria conjunta. Então, existem questões que são colocadas antes nesse caso específico. Agora, como você bem mencionou, às vezes o aluno chega na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso, e seja para o orientador, seja para o professor de TCC, né, nas disciplinas de TCC, e ele quer aproveitar um trabalho que ele já publicou como TCC. Às vezes isso é aceito naquele curso, naquela faculdade, naquela universidade, às vezes não é aceito. De todo modo, eu concordo com você. O que isso está mostrando? Está mostrando que aquele aluno, ele talvez ou não acredite que ele seja capaz de fazer um trabalho melhor no TCC, um trabalho melhor na monografia de curso, ou ele está querendo poupar esforço intelectual. Porque, claro, escrever é um trabalho desgastante, complexo,
Mas, como você bem mencionou, o que se espera? Que aquele aluno, do momento em que ele publicou um texto até o momento que ele vai fazer o TCC, ele tenha lido mais, aprendido mais, ou seja, ele está intelectualmente mais capaz de escrever um TCC melhor. Então, eu não vejo com bons olhos o aproveitamento de um texto anterior como um TCC. Para mim, não é um bom caminho, embora isso às vezes seja uma prática em determinados locais, né? Mas eu particularmente não, não gosto muito não. E aí, Lucas, então eu gostaria de fazer essa introdução para o tema do plágio, mas antes de falarmos de plágio, é interessante sabermos o que é plágio, porque muitas vezes também o que é que acontece? O aluno ele acaba plagiando, mas não porque ele disse eu vou plagiar, mas simplesmente porque ele não sabe o que é plágio. Ele desconhece alguns conceitos sobre plágio, algumas minúcias sobre plágio. Por isso que é importante a gente deixar assim aqui claro nesse podcast todas as questões pertinentes ao plágio para que os nossos alunos sejam mais conscientes para poder evitá-lo, porque se eu sou consciente do que é o plágio, em que é que implica o plágio, obviamente eu vou ter mais ferramentas para evitar que isso aconteça no meu trabalho. E aí, a primeira questão, eu lembro que quando eu fazia o doutorado, tinha um professor que ele gostava de usar uma citação de Wilson Mizner, que dizia o seguinte: copiar de um autor é plágio, copiar de vários autores é pesquisa. E, claro, ele usava essa citação de forma irônica para dizer que o plágio, você está copiando uma única pessoa, o trabalho de um único autor. E que na pesquisa nós precisamos usar ideias de outro autor. Obviamente, nós temos ferramentas que não são cópias, mas citações, menções, e nós não vamos nos apropriar de uma propriedade intelectual de outra pessoa. Né? Então, eu sempre quando eu pego palavra como uma boa pessoa da área de letras, de formação em letras, eu gosto de ver a etimologia da palavra, essa origem da palavra. Né? Então, por exemplo, o que é plágio? Na origem da palavra plágio, era uma palavra usada na época dos romanos, que consistia na apropriação de escravos ou na compra de homens livres. Então, se nós formos olhar desde a origem, o que é plágio? É a apropriação do que não é meu, é a apropriação de algo alheio. Né? E aí, com a evolução dessa palavra, o que é que plágio é denominado hoje? O que é que nós denominamos como plágio hoje? Então, o plágio ele vai consistir em quê? Em uma cópia ou imitação fraudulenta de uma obra alheia. Né? Então, plágio seria você copiar ou imitar o que não é seu, o que você não criou. Isso não quer dizer que nós não vamos poder usar citações, menções, mas o que eu crio é diferente do que outra pessoa cria, eu simplesmente imito e reproduzo. Né? Então, o que é que você acha sobre esse conceito de plágio, que você gostaria de agregar aqui sobre o que é plágio? Na sua fala aí, você me fez recordar de algo que aconteceu ainda ontem, quando alguns alunos foram me mostrar uma parte inicial de um TCC em que eles estão fazendo a fundamentação teórica. Como você bem colocou, eles não queriam estar incorrendo em plágio, mas a maneira que um dos grupos apresentou poderia caracterizar um plágio. Por quê? Eles pegavam de um trabalho de uma determinada autora 3 conceitos. Então, essa autora, que é uma autora do campo da semiótica, ela trazia 3 níveis de análise do texto: nível narrativo, nível enunciativo, nível formal, por exemplo, enfim, 3 níveis, quaisquer que sejam, e, inclusive, detalhava como eram esses níveis na perspectiva dela. Ou seja, todo esse arcabouço teórico, toda essa fundamentação teórica, todo esse conceito e a explicação desses conceitos era dessa autora.
só que o nome da autora não estava mencionado. Então, isso caracteriza um plágio, porque você está trazendo os conceitos sem dar o crédito a quem pensou aqueles conceitos. Se eles tivessem colocado algo segundo Diana Barros, segundo Luiz Fiorin, enfim, segundo os autores com os quais eles estavam lidando, dos quais eles estavam trazendo esses conceitos, aí você já não tem a caracterização do plágio. Então, é algo, às vezes, sutil, que o aluno precisa ficar atento, mas para isso, eu volto ao que você falou. Você tem que pensar, aquilo foi você que criou, porque o que você criou, você não precisa fazer referência, mas aquilo que foi criado pelo outro, você tem que mencionar, você tem que dar o crédito autoral para aquela pessoa. Então, você está falando de 3 níveis de análise que não foram criados por você, você tem que fazer referência. Vamos supor que no desenvolvimento da sua monografia, do seu TCC, do seu mestrado, da sua tese de doutorado, você venha desenvolver um 4º nível de análise. Ótimo, então esse nível de análise é um seu. E um outro autor, em outro momento, se vier a utilizar esse 4º nível de análise, ele necessariamente tem que fazer referência ao que você criou esse 4º nível de análise. Então, é um respeito acadêmico, né? Inclusive respeito em termos do direito autoral das ideias daquele autor, né? Que deve ser corretamente citado. E daí você fala a respeito do plágio, né? Do se apropriar incorretamente daquilo que é do outro, me fez lembrar também de um caso, né? Enfim, eu digo um caso infeliz, né? Pelo qual nós passamos, às vezes acontece isso, de um aluno, né, que trouxe um texto que ele pretendia submeter à avaliação, mas o texto todo era cópia de um outro autor. Então, ele pegou um livro de um autor e estava tentando fazer passar aquele livro como se fosse um texto dele. Isso é um plágio escancarado, foi notado, não houve daí a defesa do trabalho, que era um plágio. O aluno depois refez o trabalho, mas isso de alguma maneira fica marcado, macula a carreira daquele sujeito. Então, eu, por exemplo, nunca mais quis ler os textos daquele autor, não me interessa mais o que aquele pesquisador fala. Então, um cuidado que o aluno tem que ter é não incorrer em plágio, porque isso vai macular, vai sujar a carreira dele, né? Vai depor contra ele. E às vezes, mesmo que depois ele venha fazer um trabalho interessante, vai estar sempre aquela mancha lá, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse plágio. E por que eu estou dizendo isso? Porque você disse, né? Quando é só um autor, no caso desse aluno, ele pegou todo um livro de um único autor, é plágio. E na brincadeira, quando são de vários autores, não é plágio. Por quê? Porque sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa se referir a outros autores. Nós não somos os primeiros a falar sobre aquele assunto, com certeza. Então você vai trazer outros autores, mas não é só trazer outros, é trazer esses outros marcando cada ideia de cada autor, dizendo isso é do fulano de tal, isso é do ciclano, isso é de um autor, isso é de outro autor. E aí, Lucas, é interessante isso que você coloca, porque é uma questão que eu percebo com os meus alunos e a minha prática docente no ensino superior, é que muitas vezes os alunos que vão elaborar um TCC, eles acham que precisam elaborar um trabalho 100% original e que mencionar autores ou citar outros diminui a importância do trabalho deles. E aí é o contrário, não é? Porque quanto mais fontes eu uso no meu trabalho de forma adequada, mais eu estou mostrando para o meu interlocutor, para o meu acadêmico, que realmente eu estudei sobre aquele assunto, que eu tenho propriedade para falar sobre aquele assunto. E aí, quando você coloca isso, eu me lembro de uma questão de um aluno da USP, que nós sabemos que a USP é uma universidade de referência a nível nacional e internacional também. E aí foi detectado um plágio num aluno de doutorado na USP, e claro, ele veio a sofrer as penalidades por causa disso, e adequadas, claro,
Mas o que foi que eu tirei como lição disso aí? Com essa exigência da produção intelectual e acadêmica no final da graduação, ora, se um aluno de doutorado e da USP está plagiando, você imagine a quantidade de plágios que não existe na base, que é a realidade acadêmica de graduação. Então, se chegam pessoas plagiando num doutorado, então provavelmente essa pessoa tinha esse padrão de comportamento de copiar trabalho desde a graduação. Claro, é uma das inferências que nós vamos tirar dessa história. E a outra questão é o que você colocou, é que esse intelectual, esse acadêmico, esse estudioso, esse profissional, ele perde a credibilidade intelectual. Então, por exemplo, se tem um autor que eu sei que plagiou XYZ, eu não vou perder meu tempo lendo esse autor. Por quê? Porque ele perdeu credibilidade aos meus olhos. E eu acho que todo estudioso que se preza, todo profissional que se preza, ele não quer pegar informações falaciosas ou informações fraudulentas. Então, quando o intelectual perde a credibilidade aos nossos olhos, ele passa a não existir, praticamente, ele passa a ser invisível, porque eu não vou valorizar o trabalho dele. E é como você colocou, por mais que ele venha fazer um bom trabalho posteriormente, o conceito que eu tenho desse autor está maculado. E isso talvez ele leve por toda a vida profissional e acadêmica e intelectual dele. Com certeza. E existe um problema, né, assim, nisso, que é você ir lá, copiar esse trabalho, e isso hoje é facilitado pela própria internet. Então, o aluno ele consegue encontrar com mais facilidade textos, não que não acontecesse antes. Nesse caso, por exemplo, que eu mencionei, o sujeito pegou um livro mesmo, que só existe físico, ainda não é digitalizado, e copiou o livro, né? Mas, enfim. Mas hoje, com a internet, é ainda mais fácil. Então, a pessoa vai lá e ela procura um trabalho e ela acredita que esse trabalho não vai ser encontrado, mas provavelmente vai, porque assim como foi fácil para ela encontrá-lo, provavelmente vai ser fácil detectar que aquilo é um plágio, que aquilo não é dela. E eu já vi também questões de alunos que pegam textos em outro idioma, como por exemplo espanhol, inglês, e passam o trabalho para o português para que seja apagada a mácula do plágio. Mas, que é como você falou, hoje com as ferramentas que nós temos e que nós veremos mais adiante nesse mesmo podcast, isso é muito fácil de ser detectado. E mais quando uma pessoa trabalha naquela área conceitual há X tempo. Por exemplo, eu trabalho na minha área de letras há mais de 20 anos. Então, eu conheço muitos textos da área. Durante 20 anos eu estudei muita coisa, igual a você, não é? Você tem mais ou menos esse mesmo tempo de carreira acadêmica e, com certeza, você conhece muitos textos. E se aquele texto aparecer em um trabalho de um aluno nosso que não seja mencionado o autor, nós vamos reconhecer que aquela ideia não foi do aluno, é de um autor que nós já conhecemos a referência. E aí, dentro desse aspecto, primeiro saber o que é plágio, né? Porque muitos alunos de graduação, por inocência, acabam cometendo plágio porque não sabem o que é um plágio. E aí, qual é a outra questão que é importante colocar? É que plágio é crime. Plagiar é crime. Então, é importante ter em mente que, além do plágio, tem todo esse conceito de apropriação do que é alheio, do que não é seu, que entram questões éticas pelo meio, mas que plágio é crime. E aí a legislação brasileira ela vai considerar o plágio um crime, porque fere os direitos autorais, e esses direitos autorais são defendidos na Lei 9.610/98. E o que é que essa lei vem colocar? Ela vai versar sobre os direitos autorais de textos e proíbe a reprodução parcial ou total sem autorização do autor. Então,
Quando essa lei entrou em vigor em 98, anteriormente era muito comum haver cópias completas de todo um livro, xerox, tal, e hoje isso passou a ser proibido, não somente no âmbito nacional, mas no âmbito internacional também funciona dessa forma. Eu fiz mestrado e doutorado em universidades estrangeiras, na Universidade de Salamanca, e lá era proibido. Você só tinha permissão de fazer cópia de X páginas de um texto. Você não podia fazer a cópia total. E no próprio local onde eles faziam xerox na época, eles proibiam. Eles não aceitavam fazer uma cópia maior daquele texto. E aí, colocar essa questão do crime, né, de ver o plágio como um crime. Você, como advogado, também tem outra percepção, né? Além de um profissional da área de letras, você tem essa outra percepção dessa sua outra formação em direito. Você tem dois aspectos, né? Um é daquele sujeito que praticou o plágio. Então, por exemplo, você detecta que um sujeito ele defendeu uma tese de doutorado, mas o doutorado dele todo era um plágio. Isso pode levar ao cancelamento do título de doutor e ter consequências, porque de repente ele ingressou num cargo público se valendo daquele título, ele pode ser exonerado, enfim. Então existem consequências jurídicas para esse sujeito, né? Salariais, se ele usou o título para receber determinados benefícios, enfim, quer dizer, é todo um problema que não vale a pena. E, por outro lado, aquele autor, né, que teve o trabalho dele plagiado, ele pode buscar uma indenização material, ele pode buscar que o outro pague por isso, monetariamente. Enfim, então também é mais um problema que a pessoa vai incorrer, né? Porque, de todo modo, ele tem um direito autoral sobre aquilo que ele falou. Então, isso pode dar também um problema. E inclusive dano moral. Mesmo que, por exemplo, mas é uma tese de doutorado que não foi publicado e que, portanto, não ganha, não tem ganho de dinheiro com isso. Né? É diferente de um livro, por exemplo, que já está publicado, que, portanto, o autor está deixando de ganhar dinheiro se ela é plagiada ou copiada. Mas mesmo numa tese, eu posso processar aquele que plagiou a minha tese por danos morais, porque ele está usando as minhas ideias, o meu trabalho intelectual, sem dar crédito a mim. Então, o direito autoral ele tem duas faces, né? Dois lados. Ele tem o lado que é esse monetário, do comércio, do ganhar dinheiro com uma obra, e tem o lado intelectual, que aí os juízes, a jurisprudência vai entender que é o dano moral e que também vai ser indenizado em dinheiro. Então, enfim, é um problema e não sei, assim, eu vejo que não vale a pena esse risco. Não vale porque suja a sua carreira intelectual, porque você vai estar sempre com medo de que aquilo seja descoberto e que você tenha que ressarcir alguém por conta daquilo, enfim, com certeza não vale a pena. E além disso, Lucas, eu estava vendo que o artigo 184 do Código Penal brasileiro ele vai estabelecer uma pena para casos de plágio, né, para o crime de plágio. E essa pena ela pode ser de 3 meses de detenção a 1 ano e pagamento de multas, além de todas essas questões que você vem colocando aí, que você colocou anteriormente. Enfim, diante de tudo isso, o que nós podemos concluir é que não vale a pena plagiar, que plágio é crime, que plágio é apropriação indevida de uma propriedade intelectual de outra pessoa. Então, há aspectos legais? Sim, há aspectos legais, mas anteriormente aos aspectos legais, há aspectos éticos também. Então, é como você colocou anteriormente, o profissional ele pode macular a vida acadêmica, profissional, intelectual dele por plagiar desde o início da graduação. E às vezes, como você colocou, com esse advento da internet, essa facilidade de uso de textos, de copiar, etc., tem alunos que vêm com essa prática de copiar e colar textos desde o ensino fundamental e médio,
e isso vai se estendendo ao longo da vida estudantil desse aluno. E quais são os tipos de plágio mais comuns, né? Por exemplo, plagiar músicas, produções de televisão, publicidade também. Publicidade é uma peça intelectual, texto técnico, e aqui especificamente nós estamos falando de texto acadêmico, né? Então, copiar texto acadêmico de forma indevida é plágio. Outra coisa também que muitos alunos acabam plagiando, além de não saber que plágio, o que é plágio, que plágio é um crime, é que existem tipos diferentes de plágio. E aí é importante ter consciência de que tipos de plágio são esses para que eu possa evitar. Então, por exemplo, nós temos o plágio integral, copiar e colar integralmente o texto do outro. O plágio parcial, copiar parcialmente, mas ainda que seja parcialmente, é plágio. E copiar o plágio conceitual, que foi o que você colocou. O aluno copiou as ideias de um autor, não deu os devidos créditos àquela autora. Ele está plagiando. Por mais que ele parafraseie o texto, por mais que ele coloque o texto com suas próprias palavras, ele está plagiando o autor, porque ele está copiando a ideia do outro. Não foi a ideia original dele. E aí, quando nós colocamos essa questão dos tipos de plágio, claro, esses são os principais, mas nós ainda temos outros plágios que é bom levar em consideração e conhecer o conceito, como, por exemplo, o plágio direto, que é justamente essa questão de você copiar e colar diretamente. O plágio indireto, você usa as ideias, mas não está tão claro, mas isso também é considerado plágio. O plágio consentido, que é eu ter um texto e dizer, Lucas, você pode copiar o meu texto, mas mesmo assim continua sendo plágio. Tem as implicações éticas, como nós colocamos anteriormente, e tem essas implicações legais que nós colocamos, né? E as consequências que você muito bem colocou. Tem o plágio mosaico, isso é muito comum, alunos pegam um pouco de um texto de um autor, de outro, que também esse plágio ele é chamado de coxa de retalhos. Você vai cortando um retalho aqui e ali e formando o seu texto, não é? Inclusive, eu tenho a impressão que dá mais trabalho do que escrever um texto original, mas enfim. O plágio chavão, que é você copiar o chavão, e eu lembro muito bem dessa questão do chavão, que quando eu estudava para fazer redação de vestibular ainda, existia como se fosse uma regra, não pode copiar chavão. Né? Então, já é uma forma de alertar, não copie, não use ideias indevidas, não use ideias que você não pode mencionar quem é o autor. O plágio de fontes, que eu não li nenhuma obra, mas eu copio aquelas obras porque eu sei que são clássicas e tem que estar no meu estudo sobre X assunto, isso continua sendo plágio. E o pior, e o que eu acho mais interessante é o autoplágio, que eu acho que esse é um dos que mais acontece. Não é? Que você tem um texto, copia e cola aquele mesmo texto para vários trabalhos, mas isso é autoplágio, você está usando o seu texto que já foi publicado, que já foi mencionado, sem fazer a devida referenciação ao seu próprio texto. Continua sendo plágio. Né? Então, o que é que você gostaria de colocar, Lucas, sobre e acrescentar sobre essa questão dos tipos diferentes de plágio? São muitas questões, dá pano para manga aí, mas vamos pensar assim, né? O que acontece? O plágio, ele tem, às vezes, diferentes extensões no texto. Então, tem gente que copia quase todo o texto de um autor. Ele copia páginas, parágrafos e mais parágrafos. É claro que isso é plágio. Tem gente que vai lá e copia um parágrafo de um autor, não faz referência. Isso também é plágio. Não é a obra toda, mas é um plágio. Deveria ter sido feita a referência àquele autor. Tem esse plágio mosaico, né, que eu pego um parágrafo de um texto, um parágrafo de outro, parágrafo de outro. Além de ser plágio, geralmente não. Eu vou até dizer que sempre vai resultar em um texto muito ruim. Por quê? Uma ideia, às vezes, não se correlaciona com a outra, e ainda que tenha alguma relação, os estilos dos autores são diferentes. Então,
um profissional de texto como nós, lendo aquilo, você fala, nossa, parece que aqui nesse parágrafo é outro autor, porque é outro autor, porque é outro estilo, porque são outras palavras usadas, porque é outra estrutura sintática usada, né? Então, às vezes, os alunos brincam, falando assim que nós somos maldosos, porque a gente reconhece o plágio só de ler. Porque nós somos profissionais da área. Então, você lendo, você já fala, olha, isso aqui, de um parágrafo para outro mudou. E também tem isso, assim, em relação, digamos, ao nível de desenvolvimento intelectual daquele sujeito. Você está lá lendo um texto de graduação, de um graduando, e aí assim, tem muitos termos complexos, uma estrutura sintática muito bem elaborada. É claro que aquilo não é o esperado de um aluno da graduação. Pode ser que exista um aluno de graduação que já escreva tão bem? Pode ser, né? Então, para não sermos acusados de um elitismo intelectual, pode ser, mas comumente todos nós temos um caminho também na escrita. Então, é comum que na graduação nós não esperamos, nós não esperemos que o texto seja tão bem escrito quanto aquele de um doutorando, de um doutor, de um professor universitário. E nós reconhecemos isso. Então, não é que nós vamos ler lá o texto cheio de maldade, procurando plágio, mas o plágio, ele pisca, ele brilha, ele salta aos nossos olhos. E nós vamos reconhecer. Seja por conta do modo em que aquele sujeito escreve, seja porque, pelo aquilo que você bem mencionou, Eretus, pelo nosso conhecimento dos textos daquela área. Então, eu lendo lá um texto, eu vou falar, não, mas esse conceito aqui é do autor tal. E o autor, o escrevente, o aluno, não fez menção. Então, não é ele que está trazendo isso, é de um outro autor, e não foi feita a devida referência. Então, seja pelo conhecimento da área, dos conceitos da área, das discussões da área, das reflexões da área, seja pelo conhecimento que nós temos do texto, o plágio vai transparecer para nós. Então, como você bem disse, olha, em síntese é assim, plágio é perder tempo. É perder tempo de leitura, é perder tempo de escrita e é pagar caro pelas consequências a hora em que você for identificado, em que for identificado o plágio. Você vai ver que não valeu a pena, com certeza. E outra questão, Lucas, dentre as consequências não existem somente essa. Porque, por exemplo, se eu copiei e colei um texto e eu não tive aquela maturidade intelectual, profissionalmente eu não vou ter capacidade de fazer determinadas interpretações e tomar determinadas decisões profissionalmente, porque eu não amadureci intelectualmente dentro da minha própria área profissional. E aí, quando você faz essas colocações, eu lembro de duas situações que eu vivi na minha carreira docente, né? Numa turma de início de graduação em letras, alguns alunos precisavam fazer uns trabalhos de pesquisa, claro, mas é como você coloca. Esse trabalho faz parte do percurso de amadurecimento intelectual e científico do aluno, e nós não esperamos que um aluno de primeiro, segundo período faça o mesmo trabalho que um aluno de último período tem condições de fazer, ou um aluno de mestrado, doutorado, cada um dentro do seu contexto. E aí uma aluna apresentou um trabalho no qual ela usava vários conceitos que um profissional de letras só tem acesso a esses conceitos nos últimos períodos da graduação, com termos técnicos extremamente complexos. E eu sabia exatamente que ela não sabia do que estava falando, ou seja, não porque ela não tivesse condições intelectuais, claro que todos os nossos alunos têm capacidade intelectual de aprender, mas porque eram conceitos complexos que só eram compreendidos normalmente por profissionais que já estavam concluindo a graduação e ela estava no primeiro ou no segundo período. Ou seja, obviamente esse trabalho tinha sido copiado e colado e ela estava apresentando aquele trabalho que não era dela. Né? E isso fica muito claro aos olhos do professor, porque nós conhecemos os conceitos e nós conhecemos as complexidades de determinados conceitos, determinados termos técnicos.
que nós não temos como dominar do dia para a noite. A outra questão, a segunda questão que me lembrou dentro dessa sua fala, foi de uma aluna que estava fazendo a monografia na minha disciplina de TCC. E aí ela escreveu o primeiro capítulo da monografia, e aí quando foi no segundo capítulo, parecia outra pessoa. Então é o que você coloca da questão do estilo. Nós, como profissionais da área do texto, isso fica muito visto a olho nu para nós. Salta, brilha. O que desentoa da autoria mostra que aquilo ali, para um profissional da área do texto, é muito visível. E provavelmente para alguns profissionais que não têm tanta intimidade com textos e nem tanta formação sobre texto, aquilo ali passa totalmente imperceptível e eles acham que vai passar imperceptível aos nossos olhos, né? Então, o que é que acontece? A maioria dos casos, o professor tem formação e experiência e tempo de serviço. Então, aquilo ali vai se tornar muito visível. E aí eu chamei essa aluna para conversar e eu disse, olha, é o seguinte, o seu capítulo está de uma forma, escrito de uma forma, com um estilo, e o seu segundo capítulo está escrito de outro estilo. Parecem ser duas pessoas diferentes. Eu não quis dizer agressivamente que eram duas pessoas diferentes, porque nós, como profissionais do texto, claramente nós vamos perceber que são duas pessoas diferentes, são textos de pessoas diferentes. E aí a aluna protestou, reclamou, disse que o texto era dela, que eu estava desconfiando da capacidade intelectual. E aí eu continuei firme na minha colocação, né? Eu disse, olha, é o seguinte, esse texto parece não ter sido escrito por você e eu vou informar mais. Parece ter sido escrito por uma pessoa com uma mente mais masculina do que a sua, porque tinha umas colocações linguísticas e lineares que denotavam mais o gênero masculino do que o feminino, porque até isso no texto nós podemos identificar. E, além disso, é uma pessoa que já tem, no mínimo, mestrado, porque ela usava linguagens de que alunos de graduação não dominavam. Então, eu, como sou profissional, que eu já passei pelas etapas de graduação, especialização, mestrado e doutorado, eu tenho essa ideia da maturidade que cada fase dessa vai trazer para a nossa vida intelectual, acadêmica e profissional. E aí, além disso que eu coloquei, eu falei, e essa pessoa entende muito de estatística. Você nunca estudou estatística. Tudo isso eu conseguia ver no texto, né? E aí, quando ela viu que não conseguia me convencer, ela disse, não, realmente esse texto foi elaborado foi corrigido, ela falou que foi corrigido pela irmã dela, que tinha mestrado em física, ou seja, ia descrevendo todas as características do texto que eu tinha colocado, porque por ser um aluno de exatas, já tem uma forma de escrita e de raciocínio mais linear, toda a questão da estatística e da linguagem do mestrado, enfim, então eu falei para ela, ou você vai reescrever esse segundo capítulo, ou você vai pedir para a sua irmã corrigir o primeiro capítulo para ficar parecendo que o texto é da mesma pessoa, porque da forma que estava claramente que eram dois autores do texto. Né? Então, são casos desse tipo que nós vamos colecionando ao longo da vida acadêmica e que vale a pena ilustrar para que o nosso aluno tenha consciência de que essa questão de plagiar, ela não é tão imperceptível e ela tem esses prejuízos acadêmicos, profissionais, intelectuais, e também vai ter esse prejuízo na formação do próprio aluno. E aí, hoje, existem as ferramentas para detectar plágio. Aí eu deixo aberto para você fazer mais alguma colocação. Sim. E a gente passa a falar dessas ferramentas. E porque o que acontece também, às vezes, o aluno está lá fazendo, né, por exemplo, uma monografia de conclusão de curso, ou, infelizmente, até a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado, e ele recorre a alguém para que escreva o texto para ele. E se o orientador for minimamente atento, ele vai detectar isso.
Porque o orientador, o que acontece? Ele está acompanhando aquele sujeito, ele sabe os textos que aquele sujeito leu, ele sabe como aquele sujeito escreve, provavelmente ele foi professor daquele sujeito, já leu provas, então ninguém muda a sua escrita do dia para a noite. Nós, claro, vamos evoluir a nossa escrita, mas isso é um trabalho que leva algum tempo. Então você não entrega um capítulo hoje e daqui 2 semanas a sua escrita mudou totalmente. E é claro, e isso vai gerar um problema, sim, porque eu também, na posição de orientador, jamais aceitaria isso. Eu saberia com certeza o que aquele aluno leu, que conceitos ele domina, né? Porque isso também é muito comum. O aluno traz lá conceitos que você sabe que ele não viu ainda na graduação, ou mesmo no mestrado, no doutorado, de repente ele está com aqueles conceitos, mas de onde vêm esses conceitos? Então, se houver ali algum professor atento, mesmo que você pague para alguém fazer o seu trabalho, o que não pode até não ser reconhecido lá por um sistema de detecção de plágio, com que nós vamos falar agora, mas o professor, o orientador, ou às vezes alguém da banca vai identificar e vai dar problema. Então você imagina, você investe tempo da sua vida, às vezes você investe literalmente dinheiro para ir fazer o curso em determinado lugar, em outra cidade, você cria toda uma expectativa e aí você chega numa banca, para a banca mostrar para você que aquele texto não é seu, é algo muito desagradável e que infelizmente acontece. É. Tudo isso vai mostrando que o plágio ele vai trazer mais prejuízos do que benefícios a médio e longo prazo, porque, por exemplo, se eu concluir a graduação, eu não tive condições intelectuais de fazer o meu TCC, provavelmente eu vou sair dessa graduação menos preparada do que os alunos que realmente estudaram e trabalharam direito. E o que é que vai acontecer? Se eu for concorrer com esses alunos que realmente fizeram o trabalho, num concurso, numa seleção de trabalho, eu vou sair perdendo sempre. Então, daí nós vemos muitos alunos que acabam tendo 2, 3 graduações, não tem propriedade intelectual em nenhuma das 3 graduações e hoje o mercado de trabalho ele não absorve esse profissional. Talvez na época dos meus pais, por simplesmente você ter um título acadêmico, o mercado lhe absorvia. Mas desde a minha geração, isso já não é comum. Desde a minha geração, e cada vez mais é o que eu observo, o mercado de trabalho ele vai absorver quem está preparado. Quem dá conta do recado, quem sabe fazer o serviço, não é quem tem o título. Se eu tiver o título e não tiver condições de dar conta do serviço, a curto, médio e longo prazo, isso não é sustentável. E claro, quando nós entramos numa profissão, nós esperamos que essa profissão possa ser sustentável a médio e longo prazo. Talvez a curto prazo ainda funcione, mas a médio e longo prazo, isso não vai funcionar. Né? E é como você falou, claramente essa aluna que eu mencionei no segundo exemplo, o trabalho era dela, a pesquisa era dela, como de outros alunos que eu já trabalhei com eles e que eu observava claramente que eles tinham feito a pesquisa, mas tinham pedido a outra pessoa para escrever o texto. Então, era óbvio, eu conseguia ver isso claramente quando desentoava um e-mail do texto escrito. E, assim, é uma questão que eu gosto sempre de colocar com os meus alunos. A nossa expressão verbal, seja ela oral ou escrita, é individual, faz parte de quem eu sou. Na medida que eu evoluo como ser humano e também vou ganhando conhecimento verbal, textual, a minha forma de expressão vai mudando, mas é a expressão do que eu sou. Um texto ele não pode mudar totalmente de uma hora para outra, porque ninguém muda totalmente de uma hora para outra. Para haver mudanças no ser humano, é preciso haver uma progressão, um processo, e o processo ele leva tempo, normalmente leva tempo. Então, quando eu coloco outra pessoa para escrever o meu texto, é outra personalidade. Ali é impossível me expressaria daquela forma. Não que eu não tivesse capacidade intelectual, mas
é que cada ser humano, cada indivíduo se expressa verbalmente de uma forma particular, individual. Faz parte da minha individualidade. Então, a forma como eu me expresso, ela não é igual à forma da expressão de ninguém. Por quê? Porque faz parte de quem eu sou. E eu não tenho como mudar isso em 2 dias, em uma semana, em um mês. E provavelmente vai ter estilos de textos que eu escrevi há 20 anos atrás que vão perdurar durante toda a minha vida, porque faz parte da minha personalidade, da minha individualidade como ser humano, né? E aí, Lucas, para irmos fechando, é importante frisar que existem hoje várias ferramentas de detecção de plágio. E antes de colocar sobre as ferramentas, eu gostaria de ilustrar com um caso, de certa forma, um pouco hilário, sobre essa questão das ferramentas de detecção de plágio. Certa vez, um aluno entrou em contato comigo e disse: professora, eu já estou há X dias sem dormir, porque sempre que eu coloco o meu texto nas ferramentas de detecção de plágio, dá que é plágio, mas o texto é meu, me ajude, porque eu vou ficar reprovado, eu já não estou conseguindo dormir por causa disso. E aí eu disse: envia o texto para mim. E aí o aluno enviou o texto para mim. Quando eu olho o texto, ele pegava uma citação longa e formatava dentro do texto como se fosse uma citação curta. E nós sabemos, em outro episódio, nós podemos até abordar essa questão das citações, mas nós sabemos que a forma de colocar textualmente num texto acadêmico uma citação longa diverge, é diferente de uma citação curta. E eu vi todas as possibilidades do texto e comentei com ele: olha, se realmente esse texto foi você quem escreveu, a única possibilidade é que você está fazendo essa anotação de forma equivocada da citação longa. E aí, quando ele corrigiu, resolveu o problema, né? Mas eu achei, assim, de certa forma, dramática a questão. Eu estou há vários dias sem conseguir dormir. Porque, realmente, para quem está concluindo a graduação, está ali no olho do furacão, aquilo é uma prioridade, aquilo é uma das questões mais importantes para ele. E isso era uma questão relativamente simples e fácil de ser resolvida, né? Mas é importante colocar aqui que existem várias e várias ferramentas para detectar plágio, além do olho clínico do profissional da área, né? E hoje essas ferramentas elas abundam em todos os meios. Por quê? Porque como há mais detecções de plágio, se cria formas de evitar que haja mais plágio. Então aqui eu trouxe especificamente 12 ferramentas, mas não são as únicas que existem. Existem muitas mais do que essa, então é bom estar atento ou o próprio aluno usar, ou saber que aquele professor que vai avaliar o trabalho dele vai usar uma dessas ferramentas. Então, uma das primeiras ferramentas é o próprio Google, né? Então, é aquela situação de que o Google sabe de tudo, pergunta para o Google vai fazer muitas coisas vai nos mostrar muita coisa sobre o plágio. Tem uma ferramenta também que se chama Plágios, que é uma ferramenta de detecção de plágio. Plagium, Euphorus, aqui são as 4 primeiras que eu coloquei. O CopySpider, que é outra ferramenta. O DupliChecker, que é outra ferramenta também. O PaperRater, Plagiarismo, ou seja, buscando algumas dessas ferramentas, o próprio aluno ele pode ir testando o texto dele, mas é como você colocou no início, Lucas. Se eu tenho consciência de que aquele texto foi elaborado por mim, eu não preciso me preocupar com plágio. Eu não preciso me preocupar com ferramentas de plágio. E aí existe outra ferramenta, o C-Sources, o Plagiarism Checker, o Plagiarism Detect e o Anti-Plagiarismo. Ou seja, aqui eu coloquei somente 12 ferramentas, mas existem várias. E aí eu queria que você fizesse alguma colocação sobre essa questão de ferramentas e detecção de plágio, e o que é que você atua quando você está em bancas e identifica que o texto não é daquele autor. Como é que você procede? Olha, eu acho que cada professor tem um modo, né, de
ver os plágios aí. Inicialmente, eu não sou aquele que já pega o texto do aluno que eu recebi lá na caixa de e-mail e já vou passar por um sistema. Eu tenho a boa vontade de começar a ler o trabalho. Mas é aquele olho clínico. Você começa a ler, de repente você fala, isso aqui não é do aluno. Aí você vai. Às vezes o próprio, como você bem colocou, às vezes no próprio Google já fica evidente que aquilo não é do aluno, porque você pega um parágrafo, joga no Google, o Google te dá um artigo, uma tese, em que o parágrafo é praticamente igual. Ah, mas mudei algumas palavras. Mas não adianta. Lá falava observar, você colocou ver. Lá falava informar, você fala trazer informações, mas você está copiando o trabalho. Então, assim, vai ser detectado. Enfim, o que acontece, eu acho que a pessoa tem que pensar o seguinte: por que ela está procurando fazer um plágio? Existem motivos para isso. Ela está com pressa de entregar um trabalho e ela não se sente capaz de fazer o trabalho. Ela não se sente capaz de fazer a pesquisa, ela não se sente capaz de escrever, né? Até você disse, acho que até as pessoas têm mais dificuldade de escrever do que fazer a pesquisa. Às vezes eu estou fazendo a pesquisa, mas quero que outro escreva. Agora, o que essa pessoa tem que entender? De fato, a escrita, ela não é simples, mas ela é algo que é possível de se aprender, que é possível de se ensinar. Então, a pessoa vai ter que investir um tempo da vida dela para aprender a escrever academicamente. É essa, inclusive, a nossa ideia aqui. Para que isso seja um caminho tranquilo para ela, e não um caminho cheio de estresse, cheio de dúvidas, cheio de coisas negativas. Ela tem que entender que ela vai aprender aos poucos, algo que vai levar tempo. Então, às vezes, as pessoas também procuram aquela solução rápida, que eu particularmente discordo. Ah, eu vou conseguir escrever o meu... Nunca escrevi nada, e vou escrever meu TCC em 30 dias. Será que vai escrever? Será que vai escrever com autonomia? Será que você vai se tornar um sujeito capaz de continuar depois na vida acadêmica, de fazer um mestrado, um doutorado? Porque também você está tentando resolver algo imediato sem pensar no futuro. Não sei como é para vocês, Certos, mas aqui, assim, às vezes você chega no final da graduação muito exausto, e você fala assim, eu nunca vou querer fazer mestrado, eu nunca vou querer fazer doutorado. E ali, dá 1 ano, 2 anos, às vezes 20 anos, a pessoa volta para fazer mestrado, É. doutorado, porque hoje isso é algo imprescindível. Então, isso já foi muito comum em algumas áreas em que era necessário ter mestrado, doutorado para seguir a vida acadêmica, para ser professor universitário. Mas hoje isso é comum em todas as áreas. Então, você pega, por exemplo, um juiz de direito que já ganha um bom salário, que não precisaria, em tese, dessa qualificação, mas ele busca. Então, se você for olhar, você vai ver que muitos juízes, eles têm mestrado, têm doutorado, muitos, muitos, muitos. Hoje, você vai encontrar médicos que têm mestrado, que têm doutorado. Ou seja, não adianta você acreditar que assim, ah, não, entreguei meu TCC, a vida acabou. A vida não acabou. E ela vai exigir mais de você. E você talvez venha a exigir. Então é bom você já construir algo sólido. Pensar na sua escrita como algo sólido, né? E É, não, pode falar, Marcos. e não como algo que você tenha que resolver rapidamente. Curta o processo, goste do processo de aprender a escrever academicamente. Faça disso algo prazeroso, né? E aí, dentro dessa sua fala, eu queria incluir uma observação que eu sempre faço para os meus alunos aqui. Quando eu peço para outra pessoa escrever o meu texto, quando eu deixo de fazer o meu TCC, claro, primeiro, a primeira questão que fica visível é que a minha crença é de que eu não sou capaz de fazer isso, por N motivos, tempo, capacidade intelectual, etc. E a segunda questão é que eu estou me autoprivando de me desenvolver intelectualmente, profissionalmente, academicamente. E o que é que isso vai implicar? Que a médio e longo prazo, como você colocou, não é sustentável, porque eu não vou poder avançar na minha carreira profissional, eu não vou poder avançar na minha carreira acadêmica, porque eu deixei de investir naquele conhecimento, e muitas vezes são conhecimentos sobre o texto. E dizer, não, mas eu não sou profissional da área de texto, eu não tenho interesse em aprender sobre texto. Isso é falacioso, por quê? Porque o texto, ele permeia
todas as profissões, ele está em todas as esferas da sociedade. Então, quando eu deixo de aprender sobre o texto, quer seja ler, fazer uma decodificação adequada de um texto, ou mesmo produzir um texto na minha área profissional, eu vou estar ficando à margem da minha profissão, porque o texto ele está presente em todas as áreas profissionais e ele permeia todas as esferas sociais. Né? E aí, achar que, porque eu não sou profissional de texto, eu não preciso saber texto na minha área, é inocência. É me autoprivar de me desenvolver intelectualmente, profissionalmente e academicamente. Isso a médio e longo prazo não é sustentável. É o que você colocou. Muitas vezes você termina um curso saturado daquele trabalho. Por exemplo, quando eu terminei o doutorado, por N motivos, eu terminei o doutorado saturada. E eu que sempre fui uma leitora, perdão, né? Uma leitora muito ativa, eu terminei o doutorado que eu acho que eu passei quase um ano que eu não conseguia ler nada além do que eu precisava trabalhar. E aí, claro, com o tempo eu voltei a ler normal, por entretenimento, etc. Mas quando eu terminei o doutorado, eu pensei, eu nunca vou fazer um pós-doutorado. E hoje, depois de alguns anos ou vários anos de doutorado, eu já começo a pensar nessa possibilidade de um pós-doc. Então, pensar de que quando você está cansado, que vai tomar uma decisão, aquela decisão vai ser real por toda a sua vida profissional acadêmica, principalmente para quem está iniciando com a graduação, é inocência porque você tem toda uma vida por diante, né? Então, vai chegar uma hora que você vai querer se especializar, vai chegar uma hora que você vai querer um mestrado ou mais, porque o próprio meio ele vai exigir isso de você. Né? Você Exato. gostaria de fazer mais alguma colocação sobre Então, isso, eu acho Lucas? que foi bom, já falamos bastante aí sobre o plágio, já deixamos o nosso recado, não faça plágio. Pense 1000 vezes antes de fazer e daí se decida e não faça. Acho que é isso. Ou pelo menos adquiram conhecimento sobre o plágio e reflitam sobre o assunto. Então, no podcast de hoje, só para ir finalizando, o que foi que nós vimos? Nós vimos conceito de plágio, nós vimos que plágio é crime, nós vimos os tipos de plágios, além das ferramentas que servem para detectar o plágio, né? E aí, para concluir, Lucas, eu elenquei aqui 6 passos básicos para o aluno que ainda assim tenha dúvida e diga o que é que eu faço para evitar plágio. E aí eu elenquei 6 passos, eu vou colocar os 6 passos e cada passo eu quero que você emita a sua opinião, a sua sugestão sobre esse passo. Primeiro, escolha fontes confiáveis. Porque se você escolher uma fonte que já é plágio de plágio de plágio, É e aí o difícil. que. É. Você tem que procurar boas fontes. Boas fontes, em geral, não são textos não acadêmicos. Então, você hoje consegue encontrar artigos científicos acadêmicos na internet, teses, dissertações, que são boas fontes. Mas você também, às vezes, encontra na internet textos que são opiniões de pessoas que colocaram lá, mas que não são boas fontes, né? Então você tem que tomar mesmo cuidado com essas fontes. E aí o segundo passo que eu coloquei foi a questão da citação, usar citações de forma adequada. Então, se eu estou usando uma ideia, um texto que não é meu, eu use como citação ou então de forma adequada. Eu tenho que saber como fazer a citação. Isso dá, inclusive, um tema para um próximo podcast, que é como fazer a citação corretamente. Você tem que aprender a fazer essa citação para que aquilo seja visto como uma citação e não como um plágio, né? A citação, ela não só é correta, como ela é esperada no trabalho acadêmico. Não existe trabalho acadêmico que não cite outros trabalhos. E aí o terceiro passo que eu coloquei aqui é referenciar todas as fontes das citações. Se eu citei, eu tenho que referenciar aquela citação. E aí eu sempre falo para os alunos,
Você colocou uma citação, você já vai colocar lá no final do texto, fazer referência completa. Ah, depois eu faço. Você não vai dar conta de fazer depois. Isso vai criar uma ansiedade enorme. Você vai ter que voltar para reler o texto inteiro, para ver onde tem as citações, e você vai se perder. Então, algo muito comum que a gente vê é assim: você pega um texto, daí tem a citação, não tem a referência. Ou tem a referência, mas não foi citado. Então, muito cuidado com isso. Pôs a citação, faz a referência no final. Tirou a citação, vai lá no final e veja se não é o caso de tirar a referência. E aí vai virando um hábito, na hora que vira hábito, o aluno sempre vai fazer essa referência e vai evitar essas dores de cabeça que nós sabemos que existem quando eu não referencio a citação e vice-versa. E aí muitas vezes eu tenho que acabar retirando uma ideia, uma citação, ou perco meu tempo procurando a origem daquela citação. E aí o quarto passo que eu coloquei é nunca copie textos. Se eu estou escrevendo, se eu estou criando, se eu estou produzindo, eu vou produzir meu texto e não copiar texto do outro. Porque por N fatores que nós já expomos aqui, mas que aí eu vou acabar incorrendo em plágio na hora que eu copio o texto do outro. Mesmo que seja o meu, eu estou cometendo um autoplágio. O copiar o texto do outro é citar. Então, você está citando. Se não é citação, saiba, está errado. Então, cópia é só citação. E aí, o quinto passo é não viole a confiança do seu leitor, que isso aí você colocou, né? Então, quando uma pessoa comete plágio, aquela pessoa ela vai ficar com a mácula na vida intelectual, acadêmica e profissional dela aos olhos de outros profissionais da área. Por quê? Porque ele vai perder a credibilidade. Ele violou a confiança. Então, uma pessoa que gosta de ler os meus textos, que tem confiança em mim como autora, a partir do momento que ela sabe que eu andei plagiando, cometi plágio, eu estou violando a confiança desse leitor e eu vou perder a credibilidade aos olhos desse leitor. O que é que você acha desse quinto passo? Não, com certeza, é aquilo que nós já falamos, gente. Você violou a confiança do leitor, você perdeu aquele leitor. Perdeu o respeito acadêmico, enfim. Eu acho, para mim, talvez a pior consequência. Porque o dinheiro você pode pagar lá para o autor, você, de repente, perde seu cargo, mas você pode prestar um outro concurso, mas essa mácula na sua vida intelectual você não vai pagar nunca. E aí o sexto passo, o último passo, seria ter rigor no protocolo metodológico, porque sempre que eu tenho rigor no meu protocolo metodológico, na elaboração do meu trabalho, eu vou deixar menos margem para a elaboração para incorrer num plágio. Né? Então, se eu tenho mais rigor no meu protocolo metodológico, sobretudo na geração de dados e na adoção de determinadas fontes, será mais complicado eu incorrer numa questão de plágio. Inclusive isso, até o recorrer ao plágio muitas vezes mostra que a pessoa está perdida na pesquisa dela. Ela não planejou corretamente, ela não tem um rigor metodológico, ela não sabe os passos que ela está dando e onde ela quer chegar, por isso que ela está procurando plágio, né? E isso vai ficar notório, que além de mostrar o plágio, vai mostrar que você não sabe o que você está fazendo na sua pesquisa, né? Exato. Então, como você colocou, está completamente perdido na elaboração do seu trabalho científico. Né? Eu sempre acho que isso a curto, médio e longo prazo não traz retorno, não traz benefício. Traz mais prejuízos, como você colocou já anteriormente aqui, do que benefícios. Então, esses são os 6 passos para quem ainda tem alguma dúvida do que deve fazer, que passo a passo deve seguir para não incorrer, para não cometer plágio. Só para resumir, seria, primeiro, escolher fontes confiáveis. Segundo, usar citações de forma adequada. Terceiro, referenciar todas as fontes das citações. Quarto, nunca copiar textos. Quinto, não violar a confiança do seu interlocutor. E o sexto seria ter mais rigor metodológico com seu estudo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Lucas, Tá sobre essa ótimo. questão do plágio? Deixar algum recado?
Meu recado é que a gente se vê no nosso próximo podcast, né? E a gente É vai que querer saber. provavelmente nós podemos falar até sobre essa questão das citações, para seguir com esse tema de evitar plágios, né? Ok, tudo certo então. Então, muito obrigada pela audiência no nosso episódio do podcast que tratou sobre plágio e nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau. Até tudo. Tchau, tchau, pessoal.